Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas queridas. Podem se assentar. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês aqui. Bendito seja Deus. Deus nos reuniu aqui. Amém? Amém. E é lindo quando o Senhor nos reúne, porque é tudo sobre Ele. A bondade, a misericórdia dEle nos reuniu aqui, nos permitiu estar aqui, depois de um dia de trabalho, para a grande maioria de vocês. E que bom que você veio. Isso mostra que realmente você tem sede de Deus. Às vezes o nosso corpo pede para ficar quietinho em casa, né? Mas, na verdade, se a gente quer experimentar coisas novas, a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez, né? E glória a Deus pela disposição de cada uma de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui na Mount Zion, a convite da Mayra. A Mayra esteve com a gente no Congresso de Mulheres em Israel. Todo ano eu levo um grupo de mulheres a Israel junto com a missionária May Williams. E tem sido um tempo de renovo, de imersão geográfica, histórica, né? A gente lê a Bíblia, gente, de outro jeito depois que a gente volta de Israel, né? Não é nada sobre misticismo, porque a gente sabe que, desde que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus em qualquer lugar do mundo, né? Glória a Deus por isso. Mas eu desejo de coração que cada mulher, cada pessoa, cada cristão conheça a Terra Santa, porque realmente é uma experiência única e que traz uma nova perspectiva da nossa fé. E é tão interessante. E foi nessa oportunidade que a gente conheceu a Mayra, aí sentiu o desejo de estar aqui com vocês, e graças a Deus deu tudo certo. E a gente está aqui hoje reunidas. Bom, meu nome é Helena, eu sou esposa do João Lúcio, que está aqui com a gente, o homem que jamais frequentou o Congresso de Mulher na Terra. Eu sou mãe da Clara, que tem 28 anos, do Miguel, que é casado com a Thaís e tem 25 anos, do Arthur, que é casado com a Ruth e tem 23 anos, e da Sofia, minha caçula, que tem hoje 20 anos. E nossos filhos são herança do Senhor. Amém? Nós os geramos com o útero e agora geramos com os joelhos, né? E temos nos alegrado com a vida dos nossos filhos e também no sentido desafiados por eles para que sejamos pais melhores e um testemunho ainda mais vivo de Jesus, esperando com expectativa os meus netinhos. Estou doida para ser avó. Por enquanto, nada se manifestou, mas Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas e a gente está aguardando isso. Eu sou ministra do Evangelho por graça e misericórdia de Deus, não por mérito algum, por graça e misericórdia de Deus. E o meu chamado nasceu da minha dor, nasceu de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. No próximo ano, 2023, irá completar 20 anos que, pela primeira vez, eu preguei diante de um grande público uma palavra, porque até ali eu tinha compartilhado testemunhos, eu tinha encorajado pessoas, mas caminhando junto com a pastora Ezenete Rodrigues, intercessora em Belo Horizonte, intercessora do Diante do Trono. Mas no Congresso de Louvor de 2003, Ana Paula, eu estava conversando com ela sobre uma obra de transformação que Deus estava fazendo na minha vida através de um livro do Andrew Murray, que se chama Humildade, a Beleza da Santidade. E Deus começou a me moer através desse livro. E a Ana falou assim: Helena, eu quero que você pregue sobre isso no próximo Congresso de Louvor e Adoração. E isso foi em 2003, e ano que vem faz 20 anos que essa jornada oficialmente começou. E é tão bom ver o que o Senhor, e só o Senhor, é capaz de fazer na nossa vida ao longo da jornada, né? Ele nos cura e transborda. Ele nos consola para que a gente console a outra com a mesma consolação que fomos consoladas. Não é assim? E o Senhor, que continua nos ajustando dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, permite também que outras adversidades nos alcancem, não para nos destruir, mas para Ele se mostrar ainda um pouco mais a nós. Sua face amorosa, misericordiosa, porque servir a Deus só quando está tudo bem é um engano, né? Ele permite, Ele amorosamente nos leva ao deserto. Ele permite o deserto na nossa vida para que a gente seja aperfeiçoado e para que a gente olhe para outras pessoas de igual para igual e não de cima para baixo.
Às vezes Deus precisa de permitir na nossa vida uma trombeta para nos alertar, para nos acordar. O megafone de Deus é uma dor, o megafone de Deus é um problema. E é a oportunidade da gente crescer. Nós estamos reunidos aqui, esse culto pérola, ele tem essa ilustração tão apropriada, né? A pérola é formada de uma irritação na ostra, de uma dor da ostra. Eu não vou dar aqui a aula, que eu sei, tenho certeza que vocês já conhecem o processo. É lindo a gente ver ela pronta, formadinha, legítima, enfeitando um brinco, um colar, não é? É lindo. A pérola é perfeita demais. Como você pensa, como da natureza pode vir algo tão lindo. Pois é. Da nossa natureza caída, carnal e arruinada, Deus também pode suscitar pérolas lindas. Mas vai passar pelo processo, minha linda. Então, se você acreditou num falso evangelho que te contaram, aquela história assim, vem para Jesus que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que sua vida vai ser sempre florida. Vem para Jesus que os problemas vão acabar. Deixa eu te falar, Jesus nunca falou isso. Esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Ele mesmo se deixou moer para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, todo o processo de dor, ele vai redundar em glória se nós estamos caminhando no propósito, na vontade e em obediência à palavra de Deus. Dura coisa é sofrer, porque a gente vai sofrer de qualquer jeito, tendo a presença de Deus ou não. Agora, dura coisa é sofrer longe de Deus, porque Ele é o remédio, né? Aquela velha música, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Quando o homem cai, ele entrou num caminho de ruína e morte. E nós ainda estamos inseridos em um contexto de queda. Mas o Senhor já proveu o seu Filho, reconstruiu o caminho, abriu a porta, para que você não vivesse mais a realidade da queda, mas a realidade da reconciliação com Cristo. Então, não significa que nesse caminho de volta a Jesus, que serão só flores. Porque Ele mesmo disse que estreito é o caminho, apertada a porta que conduz à vida. A porta que todos passam por ela é larga. Ela começa com muito prazer e termina em morte. Mas a porta que conduz à vida, ela é estreita, ela é apertada, mas ela conduz a um lugar espaçoso e à vida. E é isso que o Senhor quer fazer através da sua luta, da sua adversidade, do seu desânimo, do seu abatimento, da sua perda. Ele quer transformar isso numa pérola. E não só para enfeitar a sua vida, mas para enfeitar a vida dos outros. A gente também tem que parar de viver um evangelho egoísta e autocentrado. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é fazer pelo outro. E enquanto nós amamos o outro, enquanto nós caminhamos e aliviamos as cargas do outro, nossas cargas também são aliviadas. Deus mudou a sorte de Jó, enquanto Jó orava por seus amigos. E não é diferente, não é? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, para nós aprendermos juntas com a bendita palavra de Deus. 2 Samuel, nós vamos caminhar em alguns capítulos de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 4. O verso 4 diz assim:
Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora vá comigo aí em 2 Samuel ainda, no capítulo 9. E eu vou usar a linguagem NVI. E nós vamos ler a partir do verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Antes de nós continuarmos dando aleluia e glória a Deus, avança comigo para 2 Samuel 16, 1 a 4. Nesse ínterim, Davi estava saindo de Jerusalém, porque Absalão havia ameaçado o trono. Então Davi resolveu sair de Jerusalém com toda a sua comitiva para não entrar em confronto contra o seu próprio filho. E ele passa com a sua comitiva pelo Vale do Cedron, saindo de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras. Então está nesse contexto aqui. Davi está chorando, de pés descalços, lamentando, saindo da sua cidade, deixando o trono para o seu filho, para não entrar em confronto com Absalão, que a essas alturas estava doido da cabeça. Verso 1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, o Monte das Oliveiras, em direção ao deserto, e lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba:
Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Aí quando a gente lê isso, a gente fala: como assim? Mefibosete recebeu a graça de Davi, comeu na mesa do rei e agora está fazendo essa desfeita? Não seja tão rápida para tirar as suas conclusões. Avance para o capítulo 19. Capítulo 19, verso 24. Aí teve toda aquela batalha, Absalão foi destruído e Davi agora está voltando de volta para Jerusalém para ocupar o trono. Ok? Verso 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Então, Davi agora está voltando do deserto. Absalão foi subjugado e ele está voltando para reassumir o trono. Nesse caminho, houve muita coisa, tá, gente? Eu aconselho que vocês leiam a Bíblia e façam oração se quiser crescer. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Então, ele estava sendo recebido por aqueles que desejavam aclamá-lo novamente rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Quem era servo de Mefibosete, gente? A família de Ziba. Meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que vocês, Ziba, dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E nós pedimos, ó Deus, que o teu ensino venha sobre a nossa mente, gerando uma nova mentalidade, gerando um novo comportamento através desse novo pensamento e novas atitudes práticas na vida através do conhecimento da tua palavra, pelo poder do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Mefibosete, uma criança. Saul, como vocês já conhecem a história, era um rei poderoso, tinha sido ungido por Deus, mas se desviou da vontade de Deus. Saul gostava de obedecer a Deus parcialmente. Por isso ele desagradou o coração de Deus. A diferença de Saul e Davi é porque Davi também pecava. Davi pecou horrivelmente. A diferença principal entre os dois é que Saul sempre transferia a responsabilidade. Ele sempre culpava alguém pelo erro dele. E Davi não. Davi chamava para ele a responsabilidade. Eu pequei contra ti somente eu pequei. E ele se arrependia dos seus pecados e tomava um outro rumo. Saul não. Saul transferia. Saul falou: não foi bem isso que eu fiz. Não, que injustiça que Deus está fazendo comigo. E vocês já conhecem a história. Muito bem, Davi começou a ser perseguido por Saul por inveja, porque Deus já havia rejeitado o reino de Saul e já havia ungido Davi como rei. Mas Deus não eliminou Saul imediatamente. Deus permitiu que Saul perseguisse a Davi para treinar Davi. Então, diga para a mulher que está do seu lado: o problema te treina. A pessoa difícil é treinamento.
A nossa vontade é de exterminar a pessoa. Oh, Deus, tira do meu caminho. Né? Então, alguém está virando uma pedra no seu sapato, a primeira coisa que você quer é que Deus remova aquilo. Manda que a pessoa para longe, Senhor. Dependendo do que ela fez com você, você até faz aquela oração absurda. Ô, Senhor, salve e recolhe. Isso é uma oração feiticeira, gente, misericórdia. Deus tem compaixão de nós, né? Aquela pessoa difícil está na sua vida, primeiro, você também tem as suas dificuldades. Você também não é tudo que você pensa que você é, não. Fatão, tá? Sabe mau hálito? Todo mundo sabe que você tem, menos você. É igual vícios, cacuetes, sabe? Pecados. Às vezes a gente fica muito atento ao pecado alheio. Gente, Deus deu uma vida para a gente viver, para a gente combater o nosso próprio pecado. Se está sobrando tempo para você ficar observando e criticando o pecado dos outros, é porque você não está cuidando direito dos seus. Vou te comprar um gato, como eu aprendi. Eu aprendi lá no acampamento com as mulheres da igreja de Canaã. Vou te dar um gato de presente. Para você ter 7 vidas para cuidar e deixar a minha em paz. Eu morri de rir disso. O fato é que Deus nos deu uma vida para a gente cuidar e combater os nossos pecados. O dia que você conseguir eliminar todos os seus pecados, aí te sobra tempo para criticar o pecado alheio. Hashtag fica a dica, entendeu? Não é para ninguém cuidar do pecado de ninguém, porque tem os nossos para dar muito trabalho para a gente vencer dia após dia, não é? E quando a gente olha Saul, então, na vida de Davi, a gente sabe que Deus permitiu. Ele estava perseguindo Davi por injustiça, por inveja. Ele havia sido reprovado. Davi havia livrado o exército de Israel de Golias. Davi tocava harpa para o espírito mal deixar Saul. Mas ainda assim ele ficou obstinado. Davi teve chance de tirar a vida de Saul e não o fez. E quando chegou a notícia da morte de Saul, Davi lamentou. Enquanto você fala, yes, o tempo da vingança chegou. Gente, isso Deus não aprova. A palavra dele diz, quando o teu inimigo cair, não te alegres com isso. A palavra de Deus diz isso. Isso mostra o tanto que nós precisamos de ser aperfeiçoados. É ou não é? Então, Deus tem um trabalho longo aí para fazer com a gente, né? Então, proponha-se, disponha-se a esse trabalho, ao invés de achar que Deus está te devendo alguma coisa. Muito bem. Aí ele formou Davi, e, infelizmente, a vida de Saul e de Jonatas foi ceifada numa batalha contra os filisteus. E os filisteus pegaram o corpo dos dois e penduraram nos muros de uma cidade, e alguns homens piedosos roubaram o corpo deles e os enterraram, enfim. E quando a notícia chegou para Davi, atravessou o coração de Davi, então, foi aclamado rei, finalmente, depois de anos e anos sendo perseguido por Saul. E a primeira coisa que ele quer fazer é abençoar alguém da descendência de Saul. Davi, no Antigo Testamento, ele é uma prefiguração de Cristo. E o que é uma prefiguração? É como se fosse uma sombra imperfeita de coisas que o Messias, de qualidades do Messias de Deus. Então, a gente vê, ao longo de todo o Antigo Testamento, algumas ilustrações do que Deus estava para fazer. Por exemplo, quando no Monte Moriá, Deus pede, né, para Abraão levar seu filho Isaque, para ele ser sacrificado, aquilo já era uma pré-figuração da crucificação. Quem subiu carregando a lenha? Isaque, o filho da promessa, o filho único de Abraão, o filho único da promessa, porque ele já tinha Ismael, mas era o filho da desobediência, o filho do jeitinho. O filho da promessa era Isaque. O que Deus prometeu foi Isaque. Quem subiu o Monte Moriá com a lenha na mão? Isaque. Uma pré-figuração de Cristo, que também subiu o monte, carregando o lenho, onde ele foi sacrificado. Para Isaque, Deus proveu o cordeiro. Mas, no Gólgota, o filho foi o cordeiro. Então, nas Escrituras Sagradas, a gente vai vendo toda essa correlação. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. A palavra de Deus é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ok? É uma palavra linear e messiânica, e todos os livros da Bíblia apontam para o Messias de Deus, Jesus Cristo.
Então, se alguém te disser que o Antigo Testamento não serve mais, essa pessoa está equivocada. Ok? O Antigo Testamento, existem profecias no Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas. Todas as vezes que Jesus se referia às Escrituras Sagradas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Porque o Novo estava em curso, estava sendo escrito. Quando o apóstolo Paulo fala das Escrituras, ele fala do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, mas não anula o Antigo. Ok? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não mais salvos pela nossa justiça ou pela lei. Mas entendam, o próprio Jesus disse, eu não vim desprezar a lei, eu vim cumpri-la. E eu digo a vocês que nenhuma palavra, nenhuma vírgula passará da lei até que tudo se cumpra. O próprio Jesus que falou isso. Ok? Fecha parênteses. E aí, então, Davi, que é essa prefiguração de Jesus, um homem segundo o coração de Deus, um rei, estende a sua benevolência a um descendente daquele que o havia oprimido e ferido. Mefibosete era neto de Saul, mas ele procura um descendente de Saul, e aí Ziba fala, tem o filho de Jonatas, então ele vem comer a minha mesa. E o primeiro versículo que a gente leu aqui disse que Mefibosete tinha uma aleijão. Ele era manco, aleijado dos 2 pés. Não é isso que o texto diz para a gente? O primeiro versículo que a gente leu aí, meu tablet está levemente lento, mas vai dar tudo certo. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que seu pai e seu avô haviam sido mortos em batalha. Então, a sua ama o apanhou e fugiu. Por quê? Porque era muito comum matar os descendentes do rei que havia sido derrotado, para garantir que o trono não ficasse na descendência de Saul. Então, essa ama, querendo proteger Mefibosete, foge com ele. E, na fuga, ela cai e ele fica aleijado dos pés. Quantos aleijões a gente carrega, às vezes? Porque alguém que estava tentando fazer o bem para a gente errou a dose. Essa ama estava tentando salvar a própria vida e a vida daquela criancinha de 5 anos que não tinha culpa. Das tolices do avô, das batalhas que ele se meteu, da perseguição que ele tinha, do ódio que ele tinha. Aquela criança não tinha culpa. E essa ama, ela quer protegê-lo, mas ela tropeça e cai, como o homem cai. E essa criança fica aleijada. Quantas coisas que a gente vive hoje como resultado das quedas que nos impuseram aleijões na alma, nas emoções. Às vezes você carrega a história da sua mãe, da sua avó. A minha avó me rejeitou, minha mãe me rejeitou, meu pai me abusou. Ou pessoas que estavam realmente tentando fazer o bem para você, fizeram mal. Ou das pessoas que você mais se esperava que fizesse bem a você. Gente, a pessoa que tem mais potencial para nos ferir é a pessoa que a gente mais ama. O diabo não vai pegar um estranho na rua para me ferir. A pessoa vai falar, te odeio, Helena. Aham, e aí? Te conheço. Agora, quando uma pessoa que deveria me amar fala, eu te odeio, aí, peraí, aí a coisa fere. Dói na gente. Quando você é traído por quem deveria ter uma aliança com você, dói. Quando quem deveria te proteger te abusa, emocionalmente, fisicamente, sexualmente, dói. E, às vezes, a gente chega na vida adulta arrastando os sacos de lixo que a gente traz desde a nossa infância. E a gente pensa, não, isso já ficou no passado. Não ficou. Precisa ficar. Mas não ficou, porque isso está gerando as suas reações, o seu comportamento hoje. Eu me lembro que eu era uma menina briguenta. Qualquer coisa, eu queria brigar. Eu tinha os punhos em riste, pronto para socar alguém. Minha mãe pedia a conta das vezes que minha mãe foi chamada na escola porque eu soquei a cara de alguém. Meus irmãos, aqueles meninos de Deus, e eu, aquela pessoa difícil. Leninha, não aguento mais. Leninha, o que você está arrumando? Leninha, por que você bateu no menino, Leninha? Ele mexeu comigo. Na verdade, era só sintoma. Eu sofri um abuso sexual dos 3 anos de idade
há cerca de 10, 11 anos de idade. Alguém da família, meu tio. Isso gera um misto de um despertar da sexualidade precoce, o que é catastrófico, culpa, medo, sentimento de eu não sirvo para nada, sentimento de desamor. Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Por que minha mãe e meu pai não deram conta de me proteger? Porque eu... Mas você pensa, não, passou, não passou. Às vezes você tem as lembranças, você faz até assim, ó, sacode a cabeça para ver se você não pensa mais naquilo. É porque está doendo. Você não consegue falar no assunto, é porque ainda está aberta a ferida. E Deus quer sarar. E muitas coisas que a gente está vivendo hoje, a gente pensa que é porque a vida é difícil, é porque o dinheiro está pouco, é porque eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido, é porque... Não, gente. Às vezes você está passando por alguma coisa aqui hoje que está trazendo à tona o que você sofreu ontem. Vou dar um exemplo muito... Por isso que é tão legal a gente fazer terapia, gente. Terapia de Deus. Eu acho que Deus olhou para a raça humana e falou: gente, esse povo se meteu em tanta confusão que eu vou ter que inventar uns remédios, uns médicos para cuidar disso, porque senão não vai dar, não. Né? Então, eu quero te dizer que, seja lá o que foi que você passou na sua infância, tem uma reverberação no seu presente. Mefibosete passou por algo terrível, e ele não só ficou aleijado, teve o pai assassinado, o avô assassinado, mas de príncipe ele foi para Lodebar. Lodebar, gente, era uma cidade sem pasto, sem vida. Era uma terra seca. Era uma terra miserável. E é isso que o diabo faz com a nossa alma quando a gente sofre um abuso, um abandono, uma traição. Ele leva a gente para Lodebar. Ele leva a gente para o lugar da miséria, ele leva a gente para o lugar da sequidão, ele leva a gente para o lugar sem pasto, sem comida, devastado. E você fica lá, você fica crescendo em Lodebar. Você pensa, Mefibosete foi para lá com 5 anos, mas ele já era pai de Mica. Ele já era um homem feito. Quantos anos exilado no lugar da miséria? Quantos anos ele exilado no lugar da falta, da sequidão, da dor, do aleijão? E quando a gente está nesse lugar, a gente não consegue se alegrar com coisa alguma. A gente não consegue ver vida em coisa alguma. A gente não consegue reagir a coisa alguma. E aí a gente vira uma pereba ambulante, ferido e ferindo. Ferido e ferindo. Aí sai aquela pessoa problemática pela igreja afora. Ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção. Aquela pessoa dodó, e todo mundo que tem que ficar lambendo a pessoa. E por mais que você fale, você é amada, querida, você é amada. Desconfiada, reativa, fofoca da vida de todo mundo. Isso tudo é sintoma. Sintoma de que você está presa em Lodebar. Sintoma que você está aprisionada na miséria que o diabo te impôs. Sintoma que você está cativa do aleijão na sua alma que você sofreu. Mas Jesus está te chamando para a mesa. O rei está te chamando para comer a sua mesa. Mas a gente não quer. Sabe por que a gente não quer? Porque a gente quer um profeta para pôr a mão na cabeça da gente e profetizar. Gente, vai ler a Bíblia. Se eu fizer uma enquete aqui, que eu tenho feito ultimamente, mas eu não vou fazer, porque eu tenho que ficar tão entristecida com essa enquete, que eu falei: Deus, tem misericórdia de nós somos o teu povo, mas nós seremos salvos pela sua graça e misericórdia mesmo, porque a gente não vale nada. Porque você pensa, você chega no Islã, os menininhos de 5 anos já estão decorando o Corão. Estão decorando o livro da fé deles. A gente tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Você fica ali só em Salmos e Provérbios, achando que está dando muito para Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa.
A oração é a parte da vida, do relacionamento que você fala. E a leitura da palavra é a parte do relacionamento que você ouve. Se você não escuta Deus através da palavra, você corre um grande risco de ser, todos os dias, chicoteado, enganado pelo diabo. Porque, inclusive, ele usa até a palavra para tirar você da presença de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu fosse uma profeta de entregar a profecia, número de CPF e tal, esse culto estava saindo, tinha uma fila lá fora. Porque o povo caminha atrás do profeta, mas não caminha atrás da profecia. Não entra no quarto, não fecha a porta, não lê a Bíblia, não se alimenta de Deus. Por isso, quando as coisas te acontecem, você não entende porque você não conhece a Deus. Você conhece a Deus que a Helena te fala sobre ele, você conhece o Deus que os pastores dessa casa te ensinam, mas é muito mais do que isso, gente. Eu não quero conhecer o João porque alguém me apresentou o João. Eu quis me casar com o João. Eu quis conhecer o João intimamente. Eu quis ser uma com ele. E não é à toa, não é só ilustração romântica, quando Deus fala que está provendo uma noiva para o seu filho. A igreja é a noiva do filho. Como que a gente quer que Jesus volte para o casamento, sendo que a gente não gosta de namorar com ele? Se você gosta, se você quer o casamento com uma pessoa, é porque você não consegue mais dizer tchau. Quando que eu descobri que eu queria casar com o João Lúcio? Porque eu não conseguia mais dizer tchau. Separar ficava ruim. Dizer tchau ficava ruim, ir embora ficava ruim. Eu não quero mais que você vá embora, eu quero que você fica. Eu quero que a gente caminhe os dias juntos. E é isso que Deus quer ter com a gente. Relacionamento e não religião. Você está preocupado com o tamanho da roupa, com a tatuagem, com a cor da sombra, do batom da irmã, da calça comprida? Gente, em nome de Jesus, vamos parar de viver de aparência. Sabe quem tinha uma roupa destacada? Os fariseus. Os fariseus se vestiam de um jeito. Quem assiste The Chosen aí sabe do que eu estou falando. Eles tinham todo um paramento, toda uma roupa especial, aquele véu que eles usam especial, uma cor diferenciada. Por quê? Porque eles se achavam muito espirituais. Se você, minha irmã, veste a roupa certa, mas o seu coração é cheio de justiça própria por causa disso, você está em pecado. Se você se acha mais santa do que a sua irmã, porque ela está com uma calça pericrente e você está com a saia do manto... As mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos. Hoje a gente tem o conceito, a Bíblia fala para a gente ser modesta no jeito de vestir. O que é modesta? É sem ostentação, sem sensualização. Agora, isso quem convence é o Espírito Santo. E convence como? Pela palavra de Deus. Eu me lembro da experiência que a minha mãe teve, ela estava no culto, e num culto de dia de semana, ela tinha vindo do trabalho, ela trabalhava fora, ela veio para a igreja. Quando ela chegou na igreja, estava o louvor, aquela presença de Deus, ela já estava na igreja há mais de 4 anos. Ela teve uma conversão genuína. Ela aceitou Jesus, depois de 18 anos de uma família norte-americana, orar pelos meus pais. E aí ela aceitou Jesus na sala da nossa casa, abraçou a fé com todas as suas forças, Deus restaurou o casamento dos meus pais, e ela começou a ser uma fiel seguidora de Cristo na igreja. E uns 4 anos depois que ela já estava seguindo a Jesus, fiel, indo no culto dia de semana, entregue, mulher de oração e tal, ela falou assim que acabou o louvor, e foi aquela presença santa de Deus naquele louvor, e quando ela olhou para si mesma, ela falou, meu Deus, que roupa é essa? Ela falou assim, eu senti tanta vergonha da roupa que eu estava usando. Eu estava com um decote que eu via os meus seios. Eu estava com uma calça apertada, muito apertada. E eu tive vontade de me cobrir com um pano, de me esconder das pessoas. Eu não via a hora do culto acabar para eu ir para casa, arrancar aquela roupa e nunca mais vestir. Obra do Espírito. Nunca mais eu vi a minha mãe usando uma roupa pericrente. Mas é uma mudança de dentro para fora. Não adianta, gente, você querer tirar a ídola, você quebrar a imagem da sua mãe. Deus precisa tirar o ídolo primeiro do coração.
E a gente quer inverter as coisas. E a gente dá uma de Espírito Santo, querendo fazer a obra na vida alheia. Você não consegue transformar nem você, está querendo transformar outra. Você não consegue podar sua língua grande, está querendo pensar na saia da outra. Gente, a gente tem que orar mais uns pelos outros e dar mais exemplo uns para os outros e não ficar olhando para o outro com superioridade. E é isso que a religião faz. A religião faz a gente fazer uma reforma por fora. A gente fica igualzinho os fariseus. A gente usa uma roupa ungida. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente se comporta. Nossa, como eu sou espiritual. Só a graça. Só a graça. Porque Deus sabe a feiura de um sepulcro caiado. Banquinho por fora e por dentro um corpo em decomposição. O Senhor quer te tirar da religiosidade aparente e te trazer para o relacionamento que te transforma de verdade. Transforma por dentro e transforma por fora. Se ainda não está aparecendo por fora, é porque por dentro está em processo. Mas continua orando e continua cultivando esse relacionamento através da conversa. E qual é que é a conversa? Oração e leitura da palavra. Leitura da palavra e oração. Conversa com Deus. E à medida que a gente vai lendo a palavra, essas palavras vão saltando e mudando a gente. E limpando a gente vai tendo insights. Uau, como é que eu não vi isso aqui antes? Já li esse texto 20 vezes. Uau, que poderoso que é isso, que tremendo que é isso. Dá vontade de sair correndo e cantando para todo mundo. É uma experiência maravilhosa, é transformadora e é definitiva. Por que hoje tem um tanto de gente que vai para o mundo, volta para a vai para o mundo, vai para a igreja, vai para o mundo, vai para a igreja? Porque o relacionamento é superficial, não é um relacionamento profundo. Ele é para inglês ver. Ele é para cumprir o protocolo. Eu venho na igreja porque eu temo a Deus, mas quando eu saio daquela porta para fora, eu continuo vivendo a vida por cima. Eu não chamo Deus para o meu trabalho, eu não chamo Deus para o meu estudo, eu não chamo Deus para o meu casamento, eu não chamo Deus para o meu relacionamento com os meus filhos. Eu quero que Deus seja um servo. Ou Deus me abençoa aqui, assina esse projeto aqui o projeto de poder, eu quero dinheiro. Então vem cá, Senhor, me abençoa. Isso não é relacionamento, não, gente. O Senhor quer ser seu marido. E se você chega para o seu marido saqueando os bolsos dele, o que você trouxe para mim aí, bem? Tem alguma coisa errada nesse casamento. A gente gosta da presença do marido. A gente gosta quando ele chega em casa. Se você não está vivendo isso, minha linda, então começa a buscar o seu primeiro marido, que é o Senhor, que ele vai consertar isso aí que você está com ele. Porque o Senhor quer que o nosso casamento na terra seja uma sombra do grande casamento que está para acontecer. Onde a noiva gosta de estar com o noivo. Onde o noivo protege e cuida da noiva. O Senhor quer fazer isso. Mas a gente vive na superfície. Se assentar à mesa significa se tornar amigo, ter um relacionamento. É por isso que Jesus era tão criticado, porque quem sentava com ele na mesa? Pecador, prostituta, galera do balacobaco. Mas sabe qual é a diferença? Ninguém saía daquela mesa do mesmo jeito. Ninguém continuava vivendo uma vida porca. Ninguém continuava fazendo o que era condenado pela palavra de Deus. A vida mudava. Porque naquele relacionamento, naquele olho no olho... Vocês viram o que aconteceu na vida de Zaqueu, gente? Era corrupto, ladrão. Jesus falou, vou comer na sua casa. Todo mundo ficou achando estranho. Você vai na casa do corrupto? Ele vai. Na casa do corrupto, da prostituta. Ele vai na casa de todo mundo que tem sede. Da mulher adúltera, da fofoqueira, da maledicente, da galera desonesta com dinheiro. Ele vai na casa de todo mundo. Ela vai na sua, vai na minha. Todo mundo no mesmo barco. Cada um com seus pecados. Uns com a vida sexual toda avacalhada, outros com a língua enorme. Mas o fato é que quando a gente começa a comer com Jesus, as coisas mudam. Por isso que lá em Apocalipse ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo.
Ou seja, eu vou me relacionar com ele. E à medida que a gente comer junto, à medida que a gente caminhar junto, essa pessoa vai me conhecer. E me conhecendo, ela vai saber o tipo de vida que ela pode ter. E que ela pode ser livre da escravidão e das correntes de ouro que estão aprisionando a vida dela. Das lembranças do passado, dos traumas da infância, das dores da alma, dos relacionamentos abusivos, de toda tralha que ele está carregando, ele vai ver que ele pode caminhar em liberdade novamente. Mas, para isso, tem que ter o olho no olho. Eu não sei o que rolou naquela refeição na casa de Zaqueu. Mas o cara saiu de lá querendo restituir 5 vezes mais a todo mundo que ele roubou. Eu dava tudo para ser uma mosquitinha, gente, para saber o que tinha rolado. Qual que foi a conversa? Às vezes Jesus não falou nada, só olhou para ele, Zaqueu. Igual foi com a mulher na beira do poço. Eu sei que você teve 5 maridos. E esse aí que você está com ele agora nem é o seu. Nunca mais aquela mulher foi a mesma. Que olhar é esse? E a gente precisa se sentar à mesa. Se sentar à mesa com o pão da vida. E deixar ele saciar a nossa fome. Matar a nossa sede. E se tornar em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu queria ter uma varinha mágica para pôr a mão em você e falar assim, pronto, agora toda dor vai cessar, todo problema, todo trauma será curado. Não, gente, é uma jornada. Segura na mão de Deus e vai. Quando eu me deparei com as minhas feridas e com o meu aleijão por causa do abuso sexual, a pastora Zenete me deu o conselho de ouro. Eu tinha acabado de ingressar à universidade, estava empolgada, terminando o primeiro semestre. E ela falou assim, tranca a universidade. E vai para o seu quarto e fecha a sua porta. E vai conhecer o Deus, Helena, que você pensa que você ama. Porque amar a Deus não é só cantar canções de amor e ter camisetas estampadas, Jesus. Amar a Deus é obedecê-lo. Anda com Ele, caminha com Ele, vai conhecê-lo, lê a Bíblia. Rasga o seu coração. Não precisa fazer oração rebuscada, não. Você acha que você impressiona Deus com a sua oração rebuscada? Rasga o seu coração, manda real em Deus. Deus, eu não estou aguentando, estou com vontade de dar voadora em uma, estou com vontade de acabar com esse casamento, estou com vontade de rachar a cabeça do fulano, eu quero vingança. Mas eu não quero mais ficar assim, Senhor. Eu preciso do Senhor, me cura, me restaura, me liberta. Põe a sua mão em mim, Senhor. Me transforma. Coloca o seu coração em mim. O seu olhar em mim. Me abraça, Senhor, com o seu perdão. Lava o meu coração peludo, Senhor. Gente, é isso. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado se nós o confessamos. Não é uma fórmula mágica, mas a gente está caçando fórmula mágica. A gente quer, sabe, as profecias que alisa capeta. Está com problema de caráter, não busca a Deus, não lê a Bíblia, não faz oração, mas quer que Deus fale assim, eis filha muito amada. O Senhor já falou que te ama. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa te provar nada não, minha linda. Ele já provou, te ama demais, te ama tanto que moeu o filho dele na cruz para ter você de volta. E você fica aí com esse mimimi. Ai, Deus, me fala que me ama, me fala que me ama, me fala que me ama. Recebe esse amor, veste a roupa desse amor, põe esse demônio para correr. Fala, escuta aqui. Você não vai mentir mais para mim, não. Deus me ama sim. Porque Ele moeu Jesus por minha causa. E eu vou aceitar esse amor, eu vou entrar nesse amor, eu vou caminhar nessa reconciliação. E eu vou deixar Ele me reconstruir. Você não vai mais me prender em Lodebar. Chega de Lodebar. Eu estou largando Lodebar e eu estou me assentando à mesa do rei. Ele vai me restituir. Ele vai mudar a minha história. Ele vai curar a minha identidade. Ele saiu de Lodebar e foi morar em Jerusalém. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Todas nós temos um tipo de aleijão nas memórias, nas traições, nas coisas que sofremos. Deus conhece o seu, minha linda.
Mas ele já abriu a porta de casa, já te convidou para o jantar, a mesa dele está posta para você. Não interessa a vida que você está levando. Não interessa da miséria que você estava vivendo. Deus está te chamando para a mesa para você não viver mais como uma mendiga. Mendigando o afeto das pessoas. Hoje está em tanta distorção na sexualidade das pessoas. E não é nada sobre sexo. É tudo sobre afeto. As pessoas querem afeto, 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 afeto. E isso está se tornando, inclusive, um ídolo na vida delas. Elas querem tanto afeto que elas estão dispostas a abrir mão do maior amor do mundo para comer migalha do que parece bom. O Senhor está te chamando para a mesa, como Davi chamou Mefibosete. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem Ziba no caminho. Davi chama Mefibosete. E pega Ziba. Ziba era quê de Saul? Servo. Ele serviu. Quando eu fui lendo esses capítulos, quando chegou nessa parte que Mefibosete não foi, e Ziba dá um relatório para Davi, falando que Ziba estava esperando ser restituído no trono, eu falei, gente, mas isso não combina. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem é alcançado pela graça, entendeu a graça, muito ama. Eu falei assim, peraí, esse menino ficou desde os 5 anos de idade em Lodebar, numa sequidão absoluta, numa miséria absoluta. Davi manda buscar, não para matar o descendente de Saul e garantir o seu reinado, mas para chamar esse menino aleijado para sua mesa e tratar ele como um príncipe. Ele restitui tudo que Saul tinha e dá para ele. E ele coloca os servos do seu avô, Saul, a serviço dele. E falou assim, olha, vocês vão prover para a família, né? Porque ele já tinha um filho, tinha Mica, devia ter uma esposa, vocês vão prover para a família de Mefibosete. Mas Mefibosete vai comer da minha mesa. E aí vem Ziba, entrega lá os presentes para Davi. Davi fala, por que você está trazendo isso? Não, porque é para isso, é para aquilo outro. Sabe os bajulador que vem na vida? Tem gente que lambe o chão que você pisa, até você escorregar. Eles estão próximos, te alisando. Não, você foi... Sabe, a pastora não me olhou. É isso mesmo. Ela não te deu o que você merecia. Sai dessa igreja. Você é muito maior do que isso. Você é tão maravilhosa, não te reconhecem. Alguém que fica babando a sua ferida. Lambendo a sua ferida. Desconfie dos bajuladores. Porque, na verdade, eles estão querendo puxar o seu tapete. Eles levam e trazem. Ah, pastora, sabe a fulana? Está ferida com a senhora, viu? Depois vai lá, a pastora é tão injusta. Gente, isso é nojento. Os capangas de Satanás estão dentro da igreja. Deixa eu te falar. A Bíblia fala que o joio e o trigo ia crescer juntinho. Não sei se você já viu esse vídeo na internet, mas o joio e o trigo, o cara pega o trigo, esfrega assim na mão, é igualzinho o joio e o trigo. Aí ele pega o trigo e esfrega, aí fica um tanto de semente na palma da mão. Aí ele sopra, a palha, e fica aquele tanto de sementinha. E o joio, ele esfrega do mesmo jeito, e fica só palha. Não tem fruto. Cuidado em quem você está confiando. Cuidado com essas pessoas que ficam lambendo a sua ferida e fortalecendo a sua ferida. Você foi muito abusada. Você é muito coitadinha. É verdade, esse marido seu não te merece, não. Parte para outra, a fila anda. Acaba logo com esse casamento. Para que vai orar para o seu filho? Ele não quer nada, entrega para Deus. O filho faz escolha. Larga esse filho para lá. Para de orar, ele já fez a escolha dele. Vai viver a sua vida. Vai ser feliz. Frasezinha do diabo. O diabo sabe como é que põe a mesa. Mas escolha a mesa certa. Escolha a mesa do rei. E aí eu fiquei pensando, gente, mas isso não bate? Como é que pode? Mefibosete foi alcançado com tanta graça, tanto perdão, tanto amor. Está cuspindo no prato que comeu. Mas mais adiante,
você encontra um Mefibosete que, desde que Davi... Tem discordância entre os teólogos. Alguns teólogos ficaram no vácuo, eles não sabem quem falou a verdade. Se foi Ziba ou se foi Mefibosete. Talvez Davi tenha ficado na mesma dúvida, porque no final ele falou, quer saber? Divide entre vocês as coisas. Divide o dinheiro entre vocês. Eu não sei quem é que está falando a verdade, então racha as coisas aí entre vocês e sejam felizes vocês dois. Aí, o que Mefibosete fala depois me faz ver que ele estava no caminho certo, e ele estava dizendo a verdade. Ele abriu mão. Ele disse assim, não, ele pode ficar com tudo. A minha riqueza é a minha amizade com o rei. O meu prazer, a minha alegria é me assentar à mesa do rei. Não me importa o que eu estou perdendo. Eu não tinha nada mesmo, eu era miserável. Eu estava em Lodebar. Mas agora eu sou amigo do rei. E isso me basta. Eu não me preocupo com terras, com bois. Eu não me preocupo com ovelhas, com gado, com empregados e servos e casas bonitas. Eu estou feliz porque o rei está de volta ao trono. Será que é esse o coração que nós estamos tendo, meninas? Ou será que nós estamos demandando por coisas menos importantes? Se ele tivesse preocupado em ser restituído no trono, como Ziba falou que ele ficou porque ele tinha esperança de subir ao trono, ele não tinha deixado de se barbear, de se banhar, desde o dia em que Davi... Um cara que está querendo subir no trono, ele quer parecer melhor. Ele quer parecer... Vou me barbear, vou começar a ter um porte de rei. Estou com o pé aleijado, ninguém precisa ver da cintura para baixo. É só me ver da cintura para cima. Traz uma roupa bonita para tampar o meu aleijão. Me dá um banho, me põe perfume, eu tenho porte de rei, eles vão me restituir o trono. Não foi isso que ele fez. Ele se humilhou. Todas as vezes, gente, que no Antigo Testamento você vê o povo se vestindo de cinza, cobrindo a cabeça com cinza, vestindo trajes, né? Eles estão... É um sinal de auto-humilhação e de tristeza. Quando o texto diz que ele não se barbeou, ele não se banhou, ele não trocou as suas vestes, isso é um sinal de humilhação e tristeza. Ele estava triste pela situação que estava acontecendo. E, no final, ele abriu mão, porque ele sabia que o que era mais importante é o relacionamento dele com o rei. Aquele relacionamento com o rei curou o coração de Mefibosete de tal maneira que nada ao redor dele tirava a sua posição diante do seu rei. Tem gente que está abandonando o rei. Porque o casamento acabou, porque o emprego perdeu, porque o filho desviou. Ah, Deus não cuidou de mim. Ah, Deus não me acolheu. Deus não me sarou. E o meu abuso, Deus? Por que o Senhor deixou? Minha linda, você está aqui hoje, está respirando? Pela misericórdia de Deus. Você está viva. É porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Quantos servos de Deus foram embora para casa nesses 2 últimos anos? Todo mundo aqui conhece alguém, perdeu alguém. Mas você está aqui. Eu tive Covid com 40% de comprometimento do pulmão. Eu pensei que eu ia morrer. Mas eu não morri. Então eu vou viver para cumprir o meu propósito, atingir os meus fins e florescer na presença de Deus. A felicidade é uma consequência daquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Mas tem mesa falsa sendo colocada. Tem mesa que vai te matar. Tem veneno na panela. Mas é muito mais atraente, às vezes. Porque lá naquela mesa, todo mundo fala o que você quer ouvir. Davi foi rapidamente enganado por Ziba. Ele trouxe presentes, falou que Davi queria ouvir. Eu sou teu servo. Trouxe aqui para o senhor rei, para trazer mais conforto para a sua jornada. Mas cadê Mefibosete?
ficou na cidade, está querendo ser rei. Imediatamente Davi falou, tudo que é dele é seu. Não procurou checar nem nada, mas graças a Deus que Davi era só a sombra do que Jesus é. Jesus vê o que ninguém vê, sabe o que ninguém sabe, e a ele, ninguém pode enganar. Feche os seus olhos. O rei te chamou para a mesa. Não interessa o que te fizeram. Ele não te acha indigna. Ele te convida à mesa. Foi para isso que Jesus morreu. Para que você tivesse acesso à sua presença. Talvez você chegou aqui nessa noite, nessa igreja, tão oprimida, tão ferida, decepcionada. Você foi traída. Às vezes a pessoa que você mais investiu te deu uma rasteira. Um casamento quebrado. Os filhos dispersos, rebeldes, influenciados por esse século adoentado que a gente está vivendo. Todo mundo buscando o próprio prazer a qualquer custo para aliviar o vazio interior que só Jesus pode preencher. E a gente, mesmo cristãos, a gente bate cabeça e a gente vai tentando e a gente é cheio de achismos e opiniões. Gente, a nossa opinião não interessa, o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você conhecer a sua identidade, quem é você, como Deus age, como Ele vê, o que Ele faz através da sua palavra. Se a gente não lê Bíblia, gente, para preencher o protocolo cristão, não. A gente lê Bíblia para conhecer o caráter de Deus e contemplar a face amorosa dEle. Quando você lê a palavra de Deus, ela te renova, ela te confronta, ela te sara, ela te consola, ela te provoca. Ela revela o seu eu, não para te envergonhar, não para te derrubar, mas para provocar limpeza e reconciliação com Deus. A porta está aberta. Jesus te convida para a mesa. Te tira de Lodebar, te leva para Jerusalém. Se assenta com você à mesa. Onde tem relacionamento, onde tem conversa, onde tem riso, onde tem cura. Mas você ainda está buscando os profetas dessa terra. Deixa eu te falar, eu acredito na palavra profética. Deus usa os profetas na terra e graças a Deus tem profeta na terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus quer te falar através do profeta, o profeta te encontra. Você despreza a palavra de Deus, não contempla a face de Deus através da sua palavra e fala que é crente. Fala que é convertido, você é convencida. Convertida não. Porque quando a gente se volta para Deus, a gente se volta para tudo que é dele. Tudo que diz respeito a ele. E como que eu vou identificar uma mentira se eu não conheço a verdade? É uma maravilha a gente ter a igreja local. Que grande bênção. A gente ter o anjo da igreja, o pastor que ensina a palavra de Deus. Que ensina a Bíblia. Que tira as dúvidas quando você tem, que te visita quando você tem a necessidade de um conforto, que te diz a verdade quando você precisa de alguém para te dizer a verdade. Isso é amor, o amor fala a verdade. Que maravilha, aqui na América então a igreja vira família, né? Porque a família, os filhos estão, às vezes estão lá no Brasil, a mãe, o pai está lá no Brasil. Então é uma oportunidade ímpar da gente ser aperfeiçoado. Mas eu quero te dizer, se você não tiver um relacionamento vertical primeiro, o horizontal vai ser afetado. O nosso relacionamento com Deus define os nossos outros relacionamentos. Quanto mais é minguado nosso relacionamento com Deus, mais feridos nós seremos e feriremos
nos nossos relacionamentos interpessoais. Você vai viver em pé de guerra com os filhos, vai viver em pé de guerra com o marido, vai viver em pé de guerra com o patrão, vai viver em pé de guerra com seus irmãos na igreja, vai viver em pé de guerra, vai virar uma pessoa irreconciliável. Os filhos da luz são reconciliáveis. Por isso que Jesus fala que bem-aventurados são os humildes, os mansos, os pacificadores. Então que a gente caminhe nessa direção. Senhor, eu não sou mansa, eu sou irada, mas eu não quero mais ser. Coloca a sua doçura no meu coração. Senhor, eu não sou humilde, eu sou orgulhosa, mas eu não quero ser, porque eu sei que o Senhor resiste ao soberbo. Me ensine, Senhor, o caminho da humildade. Senhor, eu não sou pacificadora, Senhor. Eu vivo metida na confusão na igreja, na família. Eu dou opinião demais. Ensina-me, Espírito Santo. E é assim que Ele vai nos transformando, dia a dia, de fé em fé. Um remédio não te cura com uma dose só. Normalmente, quando a gente tem um tratamento, quanto mais grave for a doença, o antibiótico às vezes é prolongado e forte. E você não pode atrasar ou pular uma dose, senão você fica complicada, você pode piorar o seu estado. E a gente marca no relógio para tomar um antibiótico para ficar boa da doença. Pois é, a gente precisa ficar boa da doença, do pecado, do caráter deturpado, dos vícios, dos ídolos que ocupam o nosso coração. É, gente, porque tem a idolatria, ela está aí todo dia. Tem um tanto de Deus disputando o lugar do trono do Senhor no nosso coração. O trabalho, o dinheiro, os relacionamentos, o status, a aparência, tanta coisa toma a primazia do nosso coração. E aí a gente fica o quê? Bonitinho e adoentado, sepulcro caiado. No relacionamento é que nós somos curados. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Esses versículos são uma convocatória ao arrependimento de pecados. Você quer sair de Lodebar? Da miséria, da sequidão? Você tem que deixar esse lugar para trás. E às vezes a gente se acostuma tanto com o lugar da miséria, com o lugar do pecado, com o lugar da fofoca, da maledicência, da ira, da arrogância, do orgulho, que a gente acha que o problema é o rei. Tem gente que não quer sair de Lodebar. Tem gente que tem orgulho de ser miserável. Larga o seu saco de lixo. Às vezes você está me ouvindo e fala assim: não estou querendo ouvir essa mulher não. Mulher chata, por que eu vim aqui nessa noite? Está te incomodando? É porque é verdade. A verdade às vezes é como uma espada que atravessa a gente. Mas eu quero te dizer, minha linda, eu disse aqui para você a palavra de Deus. Ele está nos chamando ao arrependimento, ao conserto e a nos aproximarmos e sentarmos à sua mesa. E à medida que nós nos assentarmos com Ele, então Ele nos curará. Ele nos reconciliará. Ele nos fortalecerá nas nossas necessidades, demandas e relacionamentos quebrados. Ele vai nos dar direção e Ele também vai nos confrontar, para que gere em nós arrependimento de onde a gente está errando, gente. Que você não seja contada com Saul. Que você não endureça o seu coração nessa noite.
dizendo para Deus assim: mas a culpa é dele, a culpa é dela, foi o que me fizeram. Eles podem ter falhado com você, podem ter te traído, te enganado, mas tem alguma coisa que você precisa deixar Deus sondar no seu coração e falar: Senhor, eu rasgo meu coração, eu deixo no seu altar a minha raiva, eu deixo no seu altar o meu desejo de vingança, eu deixo no seu altar a minha justiça própria, eu deixo no seu altar as palavras duras que eu lancei, os desejos de morte que eu tive. Eu quis que o outro morresse, eu quis que o outro desaparecesse da minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, porque foi com um amor imerecido que o Senhor me amou. Quem sou eu para desejar a morte do meu irmão? Me perdoa, Senhor, e me ajuda a perdoar. Eu quero me reconciliar contigo, porque eu sei que nessa reconciliação as outras áreas da minha vida também receberão a sua cura. Então agora eu não quero que você traga ninguém para a sala. Só você e o Senhor estão na sala de jantar agora. Só você e o Senhor estão assentados à mesa agora. E o rei te chama para mudar para Jerusalém, chegar mais perto dele, morar mais perto dele, para sempre ter acesso à sua mesa. Não mais Lodebar, não mais a cidade sem pasto, sem comida, seca, estéril, miserável, mas assentadas à mesa do rei. Seremos curadas. E no final, tudo que vai importar não é dinheiro, não é o que você levou, o que você perdeu, o que você ganhou, o que deixou de receber. O mais importante é que ninguém pode te separar do amor de Deus. Ninguém pode te arrancar da mesa. Ninguém pode ferir a sua filiação, a sua identidade de filha. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Mas você precisa deixar Lodebar para trás e se sentar à mesa. Senhor Deus, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. E o Senhor conhece cada mulher nessa sala aqui de um jeito que eu não conheço e nunca vou conhecer. Às vezes elas mesmas nunca vão se conhecer na medida que o Senhor as conhece. E eu te peço, ó Deus, estende a Tua mão de poder agora. E arranca as minhas irmãs de Lodebar. Aquelas mulheres que estão vivendo oprimidas, entristecidas, deprimidas, raivosas, reativas, críticas. Sonda cada coração. O Senhor sabe que isso tudo é sintoma, mas o Senhor conhece a raiz do problema. O Senhor conhece o que tornou essas mulheres arredias, isoladas, desconfiadas, invejosas, que se comparam o tempo todo, que pensam que o Senhor tem filhas preferidas, que questionam o Teu amor. Elas estão quebradas, Senhor, exaustas, sobrecarregadas. Jesus, recebe essas mulheres à roda da Tua mesa. Elas vieram aqui hoje não foi para ver ninguém, foi para ver o Senhor, foi para ouvir do Senhor, foi para buscar o Senhor. E eu te peço, Jesus, que como Davi fez com Mefibosete, chamando para a roda da mesa, restituindo a dignidade, dando um novo lar, uma nova perspectiva,
alegria, renovo, esperança. Que o Senhor faça com cada uma das minhas irmãs nessa noite, comigo também. Eu também me incluo nessa oração, Senhor. Às vezes a gente recebe tanto ataque e a gente também se sente tão cansada, mas eu quero permanecer à roda da tua mesa, Senhor. Aquelas que estão desesperançadas, que elas recebam a tua esperança nessa noite. Aquelas que estão cansadas e sobrecarregadas, que elas recebam o teu alívio. Aquelas que estão desesperadas, que elas olhem para o Senhor e creiam que o Senhor tem todas as coisas sob o teu comando. O Senhor é soberano. Aumenta a fé das minhas irmãs. Aumenta a confiança das minhas irmãs. Atrai essas mulheres, Deus, à comunhão contigo. Através da leitura da palavra, através da oração. Que assim como a gente precisa de remédio e marca a hora para tomar, Senhor, para ser curado, que elas também marquem as horas, Senhor, os minutos, o relógio, para se assentar contigo, para ouvir a tua voz e para derramar diante do Senhor suas súplicas, suas necessidades, suas orações, e terem as suas próprias experiências pessoais com o Senhor. Eu oro por cada uma delas, que o Senhor conhece pelo nome e o Senhor ama tanto, 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 tanto. Que elas sejam abraçadas pelo Senhor nessa noite, renovadas, esperançadas e erguidas para se assentarem à mesa contigo e receberem tudo que elas podem ter acesso em ti. Eu oro por suas famílias, Senhor, seus casamentos, seus relacionamentos entre pais, filhas, marido, mulher, noivos, namorados, noivas, namoradas, irmãos de sangue, irmãos na fé, filhos e filhas. Que haja reconciliação e cura nos relacionamentos. Que haja arrependimentos de pecados. E que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas minhas irmãs nessa noite. Porque nós oramos não confiadas em nosso mérito, mas te suplicamos, ó Deus eterno, em nome daquele que pagou um alto preço pela nossa vida. O justo, o santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, o caminho da cura é passo a passo. Entre nessa jornada. Percorra o caminho. Deus vai prover reforço. Vai levantar pessoas perto de você para te ampararem no dia difícil. Vai prover alimento espiritual para você se fortalecer. E nos dias que você estiver dolorido e não conseguir nem falar, ore em pensamento. Seja sincera com Deus. Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem orar. No meu processo de cura tinha dia que eu não conseguia nem orar. Eu falava, Senhor, eu não consigo nem orar. Então eu vim aqui só para ficar na sua presença. Eu deitava lá no quarto, no chão do quarto. E falava assim, Jesus, eu estou aqui na sua presença. Eu quero a sua presença. Me cura, me restaura. Quando eu pensava que não, eu já estava orando. E foram muitas as vezes que eu adormeci nesse estado. Quando eu levantei renovada. Enquanto eu estava ali, Jesus foi lá e me renovou. Eu posso te contar a minha experiência e te edificar.
mas Ele quer construir uma história com você. Ele quer escrever uma história para você, com você. E fazer de você também uma fonte a jorrar. Para que você possa contar a outras pessoas: olha o que Ele fez comigo. Tem jeito sim, teve jeito para mim? Tem jeito para qualquer pessoa. O Senhor quer construir uma história de amor com você. Aceite o convite. Abandona Lodebar. Muda para Jerusalém. Chega perto do rei. Se assente à mesa. Invista tempo nesse relacionamento. Relacionamento que é importante para a gente prioriza. Quando você quer conhecer alguém, o que você vai? Vamos almoçar junto? Vamos tomar um café junto? Vamos sair junto? Vamos viajar junto? Não é assim? Pois é isso que Jesus quer fazer com você. Ter relacionamento com você. Amém?